Tchau. Boa noite, Eduardo. Muito bem. Vamos para o Evangelho, né? Então, nós estamos no Evangelho, estudando o amor ao próximo como a si mesmo, né? Então, no item A Lei do Amor. Nós paramos no nosso último encontro, nesse parágrafo, né? Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, né, sendo-vos indiferente os demais. Nós comentamos muito sobre a questão da reencarnação, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar, imaginar que ele vai ter que compartilhar a família, né, com outros que venham estar com ele. Então, isso, o Fenelon está trazendo essa questão para nós aqui, para a gente avaliar, né? E acho que o grande problema nosso, né, no mundo realmente é o orgulho, né, e o egoísmo, né? É interessante o negócio de orgulho. Estava ouvindo uma palestra, achei. Porque a pessoa, por exemplo, você tem um conhecimento muito profundo de determinado assunto, conhece tudo, aí você se sente melhor do que aqueles que não conhecem, né? E acha que você tem supremacia por causa desse conhecimento. E isso gera as atitudes egoístas, né? A pessoa estava comentando, eu fiquei pensando, falei, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o nosso conhecimento aqui é tão reduzido que qualquer coisinha que você sabe a mais é muito pouco, né? E é muito importante a gente ter noção disso. Olha para esse mundo aí, olha para o céu, vê esse monte de estrelas, né? Tudo isso. A gente fala que a gente só enxerga 4% da matéria existente no universo, isso. A gente ainda, a gente é praticamente cego, né? Diante da grandeza de Deus, diante da grandeza da criação. Então, é muita coisa. E a gente tem dificuldade de compartilhar os nossos afetos, a nossa vida, né? Abrir espaço para que outras pessoas convivam com a gente. E a gente vê isso mesmo dentro, né, das casas espíritas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente se fechar em grupo e ficar impermeável ao contato de outras pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado, porque lá é uma família. Nós vivemos numa família. Ali, dividindo o trabalho, dividindo o conhecimento, como nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não fechar, né, o nosso coração quando chega uma pessoa nova, que não tem o conhecimento ainda da casa, a gente ter aquele carinho, aquela paciência, de estar ali pronto para responder as perguntas, né? Então, é muito interessante essa questão que nós estamos falando, a grande lei é a lei do amor, né? Vamos para o próximo aqui. Pois bem, para praticartes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Aí que o bicho pega, né? Então, você não pode fazer distinção. Qual é o elemento fundamental para que a gente não faça isso? Um negócio chamado indulgência. Benevolência para com todos, né? E indulgência para as faltas do outro, porque nós temos as nossas, né? E perdão das ofensas. Então, vamos dizer assim, são os três elementos básicos da caridade, né? Da verdadeira caridade. Então, quando a gente começa a ter aquela pessoa ali, eu não gosto de estar com ela. Nós já começamos a ter uma dificuldade, né? Isso, gente, na minha percepção, é um exercício diário. Nós não temos as nossas dificuldades atuais? Não. E a pior coisa do mundo é a gente fingir que não tem. Tem.
Então, o que nós vamos fazer com ela? Essa é a questão que eu acho fundamental. Se eu tenho dificuldade com a pessoa, eu pergunto, por que eu tenho? O que me incomoda? Né? Qual é a dificuldade? E a pessoa também, às vezes, quando a gente tem uma vibração menos feliz, ela também tem, ela tem dificuldade com a gente também. Como é que a gente quebra esse gelo? Né? É o nosso desafio. Né? É muito interessante essa colocação, né? Tal como Deus o entende. Como é que Deus entende a caridade, a lei de amor? O que vocês acham? É um negócio meio complicado isso que está escrito aí. Tal como Deus o entende. Vocês conseguem tentar fazer uma elucidação disso? Para a gente começar a tentar entender isso aqui, né? Essa questão, vamos olhar para a natureza. Como é que a natureza funciona? Você tem uma árvore frutífera na sua casa, ela te cobra alguma coisa? Um fruto que ela te fornece? Uma mãe amorosa que te amamentou, ela te cobra o leite que ela te doou? O sol manda conta todo mês para a gente pagar o calor que ele nos fornece, né? O planeta cobra aluguel para a gente que mora nele. Não é interessante que a gente começa a ver o ar que nós estamos respirando, alguém paga uma taxa para respirar? Não deveria ser assim com tudo. Tudo não deveria ser compartilhado. Por que nós temos fome? Por que nós temos ignorância? Por que nós temos doença, falta de assistência? Por quê? Porque a gente não entende a lei do amor como Deus o entende. Estou tentando, hein, gente, porque eu achei essa frase aí, esse, essa colocação bastante interessante e que força a gente a pensar, né? Assim, para praticarmos a lei de amor, tal como Deus a entende, precisa se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos, indistintamente. Quando você chega lá debaixo da árvore, né? A árvore fala assim, não, você não pode pegar meu fruto, não. Você não, né? Você é bandido, você é isso, você é aquilo, você não. Ela não faz isso, né? Nem tem como fazer, né, gente? Mas é uma palavra da gente pensar, né? Alguém pode me ajudar a entender mais isso? Então, vamos andar mais um pouquinho. Então. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Interessante. Então, ele está colocando para a gente, a tarefa é longa e difícil, é mesmo. Mas ela vai acontecer um dia, né? Ele coloca, Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro, o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de caste, de nacionalidade. Todo o ensino que Jesus trouxe para nós
sempre tem a presença do amor desinteressado. Vocês já observaram isso? Jesus, quando chegava com uma pessoa doente, né? Seja a dificuldade que ele tivesse, ele fazia aquela pergunta clássica: o que queres que eu faça? E ele só pediu uma coisa: vá e não peques mais. Isso em alguns casos, né? Isso é muito interessante. Disse Jesus: amar o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Qual o limite com relação ao próximo? Esse é um ponto interessante, né, para a gente pensar. Qual o limite com relação ao próximo? Um dia desse, o professor falou algo que me fez pensar e falou assim, fez aquela pergunta assim: vocês têm orado para os povos que estão em guerra? Você tem orado pelo povo do Irã? Antônio, repete a pergunta, que eu ouvi as duas vezes, mas muito baixinho. Abaixo, Paulo? Não, é porque eu estou com o ouvido tampado, além disso, ainda estou ouvindo fanhoso. Ah, hoje então o bicho está pegando no seu ouvido. É, hoje eu tô indo na adivinhação. Não entendi. Vou ver se eu melhoro aqui. A pergunta é, né, amai vosso próximo como a vós mesmo, que é a recomendação de Jesus, né? Qual o limite com relação ao próximo? Aí eu estava lembrando daquela. O rapaz perguntou assim: você já orou pelo povo do Irã? Você já orou pelo povo de Israel? Você já orou pelo povo da Ucrânia, pelo povo da Rússia, né? E a gente acaba tendo partido e fica com peninha de um e com raiva do outro, né? Esse limite, ele é o limite do quê? Isso é uma boa pergunta. Tem o limite superior e o inferior, né? Então, e o próximo também tem. O limite de baixo dele é onde o nosso encontra com ele. O limite máximo nosso é o limite mínimo dele, se a gente estiver embaixo, em cima e embaixo. Se estiver à direita ou à esquerda, o limite são as laterais. Então, Vou, vou te contar um negócio. Eu estava conversando com o Luiz Otávio, que agora está trabalhando com você na reunião mediúnica. Ele virou para mim, falou um negócio que eu estou pensando até hoje. Ele falou assim: eu tenho orado para Jesus, que não deve ser fácil ser governador da terra. E pensando, falei assim: eu nunca pensei em orar para Jesus. Você já? não, mas eu Então, tenho não. assim, né? É, eu Você tenho, está falando de limite, né? é, Esse é um limite lá. nas orações nossas aqui da manhã, eu sempre peço pelos dirigentes dos países que estão em guerra e que causam sofrimento no seu povo, né? Porque, assim, Jesus, ele envia os trabalhadores dele, cada um na sua esfera, né, para transmitir as ordens do Pai. Então, vem descendo. Na maioria das vezes, quem realiza essas operações, né, são os espíritos mais próximos aqui da Terra, eles que vão fazer o trabalho deles. Então, eu peço sempre assim, que nos momentos que esses dirigentes das nações estão relaxados, em repouso, em reflexão,
que os trabalhadores do Pai possam intuí-los e possam iluminar esses corações e aquecê-los e despertar neles a semente do amor e da bondade. Porque, de qualquer forma, as nossas orações, ela vai ao Pai. E do Pai ela vem descendo. Eu estou colocando esse ponto que você falou em limite, né? E o Luiz me fez essa colocação, eu falei assim, mas ele foi para um limite, né? Top de linha, né? É, Eu fiquei pensando, falei assim, eu nunca pensei nisso, né? E eu tenho orado muito para o povo ter força também, viu? cara, O povo ter força para suportar a dificuldade que eles estão enfrentando, né? E não é o acaso que levou essas dificuldades até eles. então, alguma coisa eles têm que passar por algum motivo, né? Ou pode ser nessa ou nas vidas anteriores. Então, essa colocação que você fez é bem certa, você pedir forças para eles, porque realmente eles Tem que precisam. pedir, né? Tem que pedir, porque É, não é fácil, não. e porque eles já vêm passando por um sofrimento grande, muitas vezes, alguns deles como provas, e não como expiação. Isso mesmo. Alguns como provas Os mesmo. que estão por expiação, então, tem coisa lá para trás que ficou mal resolvida. E aqueles que estão passando por provas são aqueles que falam, não, olha, eu preciso passar por isso para ver se eu vou suportar, se não vai haver revolta da minha parte, Isso. né? Ou se não vai haver é, falta de conhecimento, abuso da minha parte. Então, mas independente disso, a gente não sabe quem é. Não Temos sabemos da história, não sabemos de nada, né? os, o Irã e o Iraque lá, esses estão brigando por causa desnecessária, vamos dizer assim, porque esses dois não se entendem já desde antes de Jesus, né? A briga ali, não adianta. É antiga, bem antiga. Então, Jesus já falou assim, pai, você vai tomar conta dele, porque eu já fiz a minha parte agora, porque ali realmente é uma coisa complicada, né? E além disso, o que que é? É uma briga religiosa. Ali é uma briga religiosa. É uma briga que envolve dogmas, né? Envolve pensamentos de um e de outro, aceitação de um e de outro, e fica isso. Diferente se você pegar a Rússia e Ucrânia, que estão brigando por um poder, por um egoísmo, por vaidade, por querer dominar. Ali não, ali é uma briga que envolve Cristo. É, ele, Ali é uma briga que envolve o Cristo. E uns reconhecem, outros não. Mas, de qualquer maneira, quem sofre com isso é o povo mesmo. é, Eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei pensando nisso. E achei interessante quando o Luiz colocou esse ponto, né? Eu falei assim, eu pensei, é igual orar para Deus, né? Para Deus orar porque para aguentar essa turma aqui da Terra não é mole, não, né? Não faz sentido, né? Pelo menos para mim não faz. É muito interessante. Vamos pensar, gente, essa questão do amor ao próximo vamos dizer assim, é o passo que a humanidade precisa dar, né? E Kardec traz um conceito, não é Kardec, né? É um conceito de fraternidade, nós precisamos entender muito bem o que significa ser uma pessoa fraterna, né? E o lema da fraternidade é um por todos, né? Você faz tudo que lhe é possível em favor de todos, sem esperar nada em troca, e todos por um. Então, a sociedade faz tudo para ajudar aquele que está passando naquele instante
por uma dificuldade, por um desafio muito grande. E uma sociedade fraterna, ela traz um conforto para o coração. Você não se sente desamparado. Qual é o principal sentimento que as pessoas hoje vivem? Na medida que elas vão, principalmente, vão envelhecendo, né? Elas vão se sentindo sozinhas, né? E está o mundo tão, que está modificando com tanta... Só um minutinho, pessoal. O tempo está muito seco, começa a espirrar e fogo. Mas são momentos da humanidade que nós estamos vivendo agora. As pessoas têm se escondido muito atrás das telinhas, né? As séries. Quando a gente está passando por dificuldades, né? A gente está passando por coisa, é muito importante a gente olhar para dentro, né? Fugir, né? Olhar para o problema e tudo. E é muito importante nessas horas o suporte daqueles que convivem com a gente. Mas nós precisamos criar também no nosso viver, enquanto a gente está bem, e criando esse ambiente de fraternidade. Eu lembro muitas vezes o orientador espiritual da casa anterior que eu frequentava, ele falava assim: aproveite os tempos de bonança para acumular energia para os tempos de tempestade. Porque algumas vezes a tempestade é necessária para fazer as mudanças internas em nós. Quando está tudo bem, a gente tem mais, a gente cresce menos. Quando vem as crises, né, que é muito comum na nossa vida, seja a crise por problema de saúde, seja a crise por perda de um emprego, seja a crise por falta de, vamos dizer assim, por conflitos na família, tem várias, né, várias vertentes. Essas são as tempestades. E se a gente acumulou boas energias, o que significa acumular boas energias, né? É o aprendizado do Evangelho, a prática do Evangelho, o esforço nosso no dia a dia, quando nós estamos bem. Isso vai criando, vamos dizer assim, um ambiente favorável a gente nos momentos difíceis. Não que a gente faça isso com interesse, mas isso é da lei, né? Aquele que semeia a bondade, naturalmente, vai encontrá-lo. Muitas vezes não da forma que a pessoa possa estar imaginando, mas ele vai encontrá-lo, né? É muito interessante a gente pensar sobre isso. Então, esse é o ponto-chave, gente. Ó. Amar o próximo como a vós mesmo. E pensar sobre esse limite. Será a família aceita a nação? Aí Emmanuel começa, a Fernando começa a trabalhar com a gente. Né? Qual é o limite? Minha família aceita, as pessoas que comungam comigo a mesma crença, né? A nação, sou brasileiro, amo os brasileiros, aí é o limite que ele está colocando para a gente. Né? Não, é a humanidade inteira. Aí vem um desafio, né? Sabe aquele bandido, aquele cara que fez aquele monte de maldade e tal, é o nosso irmão, e é carente do nosso amor. Olha o desafio aí. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nas orações, tem lá a oração para os criminosos. Vocês já viram isso lá? Vocês já oraram hoje para os criminosos? Olha que interessante que ele coloca. Nos mundos superiores, ou seja, nos mundos felizes, né?
O amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, foi escrito em 1865, viu, gente? Eu não me lembro exatamente o ano, mas no século XIX, há cento e tantos anos, né? Verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade, a lei do amor. Então, nós estamos condenados a viver num mundo feliz. Olha que bacana. Você já se imaginaram, você tem uma vida que você não vai passar por provações materiais. Já imaginaram isso? Você vai ter o seu trabalho, você vai ter a sua escola, seus filhos vão receber assistência, né? Você vai sair na rua, você não vai ser assaltado, você não precisa ter medo, né? Você não vai ver nem polícia na rua, você não vai ver tribunal, justiça, não precisa, ninguém faz nada de errado. Você está fazendo aquele trabalho que você gosta, né, dentro das suas aptidões. Você pode escolher uma carreira, você vai ter suporte para aprendê-la, né? Você não tem preocupação com dinheiro, porque tudo que você precisar, a sociedade te fornece. Já pararam para pensar nisso? Isso é um mundo feliz. Você não tem ansiedade, você não tem estresse, você não deseja o mal para o outro, você não tem medo do outro, né? E nós estamos a caminho. Vai levar muito tempo ainda, né, gente? Mas nós já estamos a caminho, nós já estamos tomando consciência e desejando isso, né? Isso que é o mais importante. Eu Né, fico Antônio? Não assim, tem competição, né, Antônio? não tem. Essa é a questão, né? Que hoje o mundo é. Quer dizer, hoje não. A tendência é aquilo que você fala, né? Do Paulo Henrique lá, que até nas escolas é tudo ensinado a concorrência, a ser competitivo, as crianças aprender a ser mais. É aquela competência, né? E o mundo assim, Exatamente como que é. ele fica cruel, né? Ele fica cruel, porque um quer ser mais que o outro, Você mas não a ensina. tendência, Se você ensinar o né? colega, se você ensinar o colega o que você sabe, ele vai passar na sua frente. Então, você não ensina. Isso, fica assim, um egoísmo, né? Não é Olha, igual aquela história do Ubuntu, né? Ubuntu, o que Butu, acho que é um país lá na África, na África, que o pessoal não existe esse negócio de quem chega primeiro vai ganhar o melhor doce. Eles não querem postar corrida para chegar primeiro, porque todos têm direito a comer o docinho, né? Então eles são acostumados a compartilhar, né? Essa é a coisa bacana, né? agora, Do mundo, você vê que mundo de amor, né? o problema nosso começa na escola, né, Nilson? É, na Na escola, escola. ensinado na escola, a competição. E não é fácil, não, é complicado. Vai demorar bastante para a gente ter essa. Mas eu fiquei pensando aí no que você falou do Luiz Otávio, né, sobre orar para Jesus. Eu fiquei pensando agora aqui Ele comigo, virou para mas mim eu e fiquei. falou isso, achei assim interessante. Tem muito. Não, aí eu estava pensando, eu acho que Jesus até logicamente quer que a gente olhe, mas eu acho que por ele não. Eu acho que ele quer que nós nos unimos em pensamento, porque se nós estamos contidos em Deus, eu penso assim, que somos todos um, né? Mesmo diferentes, né? Um do outro, único, mas o nosso pensamento
nos une, né? Vou dar um Então, eu exemplo. acho que nós somos o oceano, né? Se a gente conseguir ter amor no nosso coração, um pouquinho, e aumentando isso, e se unindo com o outro, eu penso isso, sabe? Eu penso sempre nisso. Aquilo vai aumentando dia a dia, e nas orações, né? Quando se une os pensamentos, as orações, eu acho que Jesus vê isso, essa mudança no planeta, quando todos oram juntos. Eu acho que ele quer isso, que nós nos unimos em oração, para ele poder ver logo o resultado que ele quer, né? Mas eu acho que ele não precisa de oração, não. Ele é muito, muito amor, né? Eu também, mas é interessante a gente pensar nessas coisas, né? Orar para Deus, né? Porque Deus fortaleça ele. Outra coisa que eu estava pensando, como que a gente ensina nas nossas famílias a lei do amor? Lei do amor. É um desafio. Como é que a gente faz? As crianças. Porque a gente precisa pensar nisso. Como é que nós vamos mostrar para a criança, para aqueles que convivem com a gente ali, essa lei de fraternidade? Porque tem que começar em casa. Tem que começar em casa. Tem que começar em casa. Às vezes a gente desafia falar algumas coisas, às vezes você cai do cavalo com as coisas que eles falam, sabe? Né? Eu que tenho os netos já no tamanho já de... tem uns que têm uns pensamentos diferentes. Eu tenho um neto que ele não... Ele é difícil de falar em Deus. Ele fala que ele é ateu. Mas as atitudes dele não é atitude de quem não acredita em Deus. É isso que eu acho estranho. Porque ele pensa muito no outro, sabe? É isso que é estranho. Aí ele ajuda os amigos, e ele ajuda o pai, ele é amigo do pai, ele tem mais cabeça que o pai. Então, eu fico pensando, não tem religião, né? No caso aí, ele fala que Deus não existe, né? Ele fala que Deus é as coisas, é difícil falar com ele, é difícil. Agora, o mais novinho, a gente entra numa briga, às vezes, falando sobre isso. Sabe por que ele não acredita? Porque ele não precisa acreditar, já faz direito. Quantos anos verdade, Antônio. ele tem, Nilza? Ele tem 13, o Pedro, mas é um moço alto, e ele passou muitas vicissitudes na vida dele. Ele teve, acho que como é que eu vou falar? O meu filho, ele separou, né? E ele teve várias famílias. É um desafio. Ele conhece, assim, como é que eu vou... Ele entende, assim, das dificuldades mais do que a gente. E ele tem entendimento. Ele fala umas coisas, assim, pra gente que fortalece, sabe? Ajuda a mãe tem problema do coração, ele é preocupado com a mãe, às vezes ele vem falando que ela tem que... E fala que a mãe, a avó, ele fica estudando, né? Biologia, estuda muito, e ele acha que tudo tem explicação. Deus é complicado, ele já foi lá no cantinho, já foi várias vezes no cantinho. Agora, está falando. Eu fico pensando, se as atitudes dele são as atitudes que estão dentro do ensino do amor, porque muitas vezes ele compreende Deus de uma maneira diferente. Sim. E ele acaba unindo a família. Por exemplo, quando ele vê que alguma coisa está dando briga entre os irmãos, que são 5, né? Ele dá um jeito de contornar a situação. Às vezes ele vem, ajuda, brinca mais com o novinho. Ele tem, assim, um jogo de cintura muito grande. Então, eu falo, ele tem entendimento, sabe? Ali já tem aquele entendimento. Mas mais para frente, talvez ele entenda tudo isso, né? Que a gente entende hoje. Você sabe o que aconteceu com a humanidade? Você imagina
uma religião que armava as pessoas e mandava ela para a guerra, né? Que gerava destruição. E quem está à frente disso via tudo isso acontecendo. Então, onde está Deus? Né? E eu fazia tudo isso em nome de Deus. Isso. Nós queríamos forçar pessoas a pensar como a gente. Aí nasceu a Inquisição. Estupidez nossa. Então, tudo isso foi marcando os espíritos ao longo da vida, né, das encarnações. E você não quer saber disso. Aí confunde Deus com religião. É. E esse é o pepino. Confunde Deus com religião. E religião é uma forma da gente buscar a verdadeira religião, né? Como Kardec trouxe para a gente, é um caminho de encontro com o Pai que está dentro de nós. Isso. Não tem rito, não tem padre, não tem médium, não tem nada disso. Não, não. É um caminhar de cada um de nós, né? Quando ele, por exemplo, ele busca na biologia compreender as coisas, ele está... O que é a biologia? Bio, vida, né? Estudo da vida. Ele está ali falando assim, como é que eles fizeram essa coisa aqui, né? Então, Isso. provavelmente ele já está ali tendo contato com o Pai. Então, a gente, muitas vezes, fica muito preocupado com a questão da crença. Não, é verdade. E isso não ajuda a gente muito, né? Hoje eu Mas estou... quando você vê aquela pessoa que tem parcimônia, que tem, como é que fala, coerência com as coisas, educado, sabe chegar, sabe sair, não exige muito, não fica assim, eu quero o melhor presente, ele se conforma com pouca coisa, sabe? Ajuda em casa, trabalha, ajuda até fazer as coisas de mulher, né? Que hoje os meninos parece que estão mais ajudando em casa do que as meninas, né? uma mudança boa. Ele lava louça, lava roupa para a mãe dele que trabalha. Então, eu vejo nele muita coisa boa. Então, eu não posso ficar. Mas, às vezes, a gente entra num questionamento, né? Olha, se a crença salvasse a gente, minha amiga, nós não estávamos aqui mais, estávamos muito felizes. Viu? Verdade. Olha, você vê Mas essas guerras religiosas, né? Que o Faustinho estava descrevendo muito bem. Para pensar. A gente fica pensando naquela turma lá e tem que ter amor, que nem você falou, a gente tem que orar pelos que estão fazendo coisas assim, meio... Mas a gente também não sabe o que eles passaram, né? A gente tem que pensar isso. É que nem você fala do criminoso, a gente faz oração pelo criminoso, porque é como o Chico fala, quem que é o criminoso? Você viu? Cada um de nós que foi descoberto, né? Nós fomos criminosos também, né? Um dia lá atrás. Você lembra aquele estudo do espírito confinado, aquele espírito ficou preso numa casa onde cometeu um crime? Uhum. E ele veio do céu e inferno? Ele veio de um planeta inferior à Terra. Kardec coloca isso lá. Está lembrado? Bom. Ele viveu entre os selvagens. Né? Isso. Começou a tomar consciência. O que eles fizeram? Para acordá-lo, ele ficou preso ali naquela casa para acordá-lo, que ele já está em condição de acordar. E ele acorda, né? É muito interessante como que a espiritualidade maior trabalha. Então, Ele isso que a gente não entende, né? Às vezes. Ele está nas primeiras encarnações. Né? E a gente quer comparar com um que já tem milênios. Isso. O nosso planeta é um planeta de contraste. Planeta de prova e expiação é planeta de contraste. Tem espírito já um pouco mais evoluído e espírito ainda na sua fase inicial. Por isso que tem tanta coisa assim,
essa violência É. é muito selvagem, né? Então, a gente precisa, tem muita coisa para a gente pensar, para a gente buscar compreender. E hoje, né, Antônio, se a gente está aqui nesse país um pouco mais amoroso, né, que a gente fala que o brasileiro um pessoal mais amoroso, tem mais assim, acolhimento, né, com o outro, não é tanto, mas tem. Mas a gente já veio de outros lugares, né? Esse pessoal que está lá naquele outro lado, na guerra, eles vão passar por tudo isso já, né? Que a gente já passou. A gente já passou e está chegando aqui. Eles vão vir um dia para cá também, trabalhar no Brasil, vai passar por Eu um monte de nem sei, coisa. mas Ou assim, outro país, né? Outro país, o planeta, sei lá, outro planeta. tem isso, a vida é Vai muito. estar melhorando, né? Vai estar melhorando, né? Umas coisas. Vai ter. Tem jeito, todo mundo vai. É, Muito é muita interessante. coisa, né, Antônio? Vamos andar mais um pouquinho, vamos ver o que é. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Olha que legal. Eu tenho lembranças da minha infância onde eu via mais felicidade, assim, mais alegria para as pessoas, eram nas famílias mais simples. Muitas vezes não faltava o básico, mas o supérfluo eles nem sabiam o que era. Que as famílias assim, que o mais novinho era da roupa do mais velho, né? E ali vai. A turma tem a escadinha, né? É, E todo mundo vivia muito bem em termos de relacionamento e tal. Via a lei do amor funcionando ali, né? Fraternidade funcionando. Então, isso aí faz muita diferença. faz muita diferença. Na hora que A gente tem saudade mesmo desse tempo, né, Antônio? O tempo são que. lembranças boas, né? É, São lembranças mas boas. acho que nós estamos noutra fase, né? Que é a fase da telinha, né? O pessoal está muito no É, celular, assistindo filme, mas é outra fase, né? É outra fase agora. há 50 Tem anos, coisas boas. pensa só uma coisa, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, nós tínhamos aí 2 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Quanto nós temos agora? Nossa, 8 bilhões. agora 8 bilhões. É Vamos ver gente pra caramba. que tipo de espiritualidade veio para cá. Houve uma mudança, né? Veio a tecnologia, veio bastante coisa, mas feita bem a turminha diferente, né? O umbral tá vazio, né, Antônio? Diz a turma que visita lá que está, né? É. Olha que interessante esse conceito que ele coloca, né? Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observar os benefícios resultantes da prática desse preceito. Agora, como que eles vão observar se não tiver exemplo? Você parar para pensar? Não observar. Só confusão. Né? É, Aí o pessoal costuma falar, esse mundo está perdido. é, Não é mas interessante? Vamos ver como é é que aquela coisa, né, Antônio? É a lei do amor, ela tem que reformar as pessoas, né? Por exemplo, assim, os médicos, né? Eu estou lembrando aqui de um caso que eu ouvi, acho que foi num podcast de um médico que está estudando, e ele é espírita, e ele está fazendo curso de medicina com muito sacrifício. Ele está falando que tem muita coisa na medicina que ele fica bobo de ver como que funciona. Tem muito médico que não sabe como funciona os remédios, né? E os remédios são usados mais para, como é que eu vou dizer? Ele vê como é que é. Isso é
tempo já. Os médicos passam os medicamentos que dão lucro para o laboratório, e o laboratório passa um prêmio para os médicos viajarem e tal. Então, existe essa coisa de... Muito, você está tocando um assunto, É muito louco isso daí, né? tocando um assunto, é muito crítico, porque eles invadiram as faculdades de medicina, né? E criaram o conceito do medicamentoso mesmo. Isso, Aquelas práticas antigas de Hipócrates, né? Aquele conceito que você faz até juramento, isso foi sendo esquecido. Tem os heróis foi. da resistência aí, os médicos homeopatas, os acupunturistas, Sim, né? Tem os naturalistas, tem uma linha ainda bastante que luta muito, né, para essa medicina da observação, né? De ouvir o paciente, de conhecer a história dele, quais são os hábitos, como é que é a convivência dele, que tipo de alimento o médico precisa, isso toma muito tempo, né? E muitas vezes, só da pessoa mudar o hábito de vida, né? O hábito alimentar, o hábito de dormir, né? O hábito isso, ele, tudo isso já já inicia-se um processo de cura. exato. É isso que ele estava falando a respeito disso. Ele disse assim que ninguém questiona o professor na faculdade se não pode ter uma outra forma de cura, além dessa aqui. Porque muitos remédios, às vezes, são dados. Ele falou a forma de como é testado os remédios. Ele falou que é uma coisa louca, que às vezes é dado aquele medicamento, a gente sabe que escolhe 50% de pessoa toma o remédio, 50% toma a palavra não está vindo agora para mim, que Placebo, é placebo. placebo, isso. E ele falou, é incrível que aquele que toma placebo, às vezes, ele toma e é curado, e o que está tomando remédio. Então, existe uma coisa aí que nem os médicos ainda estão entendendo direito como funciona. Então, ele fala, alguém tem que mudar isso. Ele, como ele está se formando, ele pensa em bater de frente, né, com essa coisa da espiritualidade, né, que existe uma outra forma de se curar, né? As Vou, pessoas precisam mudar, as pessoas precisam mudar a vou forma de pensar. falar um negócio com você, por exemplo, nós vamos um tratamento homeopático, né? Ou para acupuntura, ou vamos para receber um passe magnético. Como é que funciona isso? Quando você toma um remédio homeopático, ele mexe com o seu interior. Então, ele vai mostrar para você, você precisa prestar muita atenção, e isso faz parte da cura. Ele vai acentuar em você algumas situações para você perceber que mudança moral você precisa fazer. Uai, você viu? Senão você não cura. Porque Você viu? quando começa a ter essa mexida, o passe também funciona assim, viu? A acupuntura também. Ele mexe com os humores, quem fala do paciente. Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que fala disso, né? Provoca, né? Para que a pessoa possa enxergar o que ela tem que trabalhar nela. E a cura não é Eu acho que, é da alma. então, movimenta, né, Antônio? Movimenta as energias, acho que com aquela força daquele, como é que diz? Daquele remédio homeopático, ele atua, né, em determinado campo magnético da pessoa e faz ela ver, olhar para dentro, talvez, né, do que ela precisa mudar. Mas uma pessoa, É interessante isso daí, viu? vamos pensar o seguinte, uma pessoa que está sempre irritada, brigando com todo mundo, ela adoece, não adoece? Mais cedo ou Sim, mais tarde. Né? com certeza. Além das vibrações não muito felizes que ela recebe. Ela toma um remédio, acentua. É, E a pessoa fala assim, por que eu estou
está acontecendo nada. Por que eu estou assim? Está tratando a consequência, né? Aí começa a pensar, né? Aí você tem que fazer o trabalho. Por que eu sou tão impaciente? Por que eu me irrito tanto, né? Tá, vai, Faustinho. É cedo, Faustinho. É bem tarde, aí falta 8 minutinhos, né? Esse horário nosso aí É, tardinho. vai ficar. Olha, por exemplo, essa questão que não façais aos outros o que não quiser que Isso. vocês façam. Tem coisa mais lógica isso, tem? É. Viu? Né? Isso aqui é a coisa mais certa que tem. Né? É só pensar nisso que a gente não faz. A gente não faz aqui que não gostaria. Eu não gosto que os outros gritem comigo, mas de vez em quando eu grito. Por quê? Então. Né? Mas a gente já vai prestando atenção, né, Antônio? Já vai observando. Quando vê, vai gritar, você fala, não, peraí. Já dá uma baixadinha, né? A gente pensa mais, né? É. Dá um break, né, que é muito importante. Olha que interessante. Fazei-lhes ao contrário. Todo bem que vos esteja ao alcance fazê-lo. Ó, que legal. Mas além, sem esperar nada em troca, né? Isso que é o pulo do gato, né? É. Com intenção não adianta nada, né? Outra coisa importante, né, que ele coloca, não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grau cede. A gente muitas vezes não tem a paciência. É. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é aquele que está em Coríntios 3, na carta de Paulo, né? Precioso, está lembrado? Pô, Está em Coríntios 2, acho que versículo... nada sofre, tudo suporta. Suporta, bem tranquilo. Paulo sabe muito bem, passou por isso. É um Passamento ímã dele. que não lhe é possível resistir. As pessoas, quando se aproximavam do Chico Xavier, costumavam chorar copiosamente. Nossa, Sabia por quê. eu queria ter tanto conhecido o Chico. Também não conhecia, não. Queria tanto conhecer. Fiquei protelando de ir para lá e no fim não deu. Mas eu acho que ele deve levantar a gente do chão, né? É, quem teve com ele lá tem umas histórias boas, né? O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. Um bom exemplo, gente, de uma pessoa abnegada, né, devotada ao bem, ela toca profundamente o coração da gente, né? Sim. Nós temos uma amiga, ela deve estar com seus 80 anos, eu não sei a idade certinha dela. Ela teve um problema de rim, o rim dela praticamente não funcionava mais, fazendo diálise todo dia. E na fila do transplante. É muito raro Nossa. a pessoa dessa idade conseguir, né? E ela conseguiu. Nossa. Conseguiu? Olha. Mas é uma pessoa. Foi esses dias ela fez o. Está naquele processo difícil, né, dos primeiros dias, né? Então tem que abaixar a imunidade, tomar remédio contra a rejeição, a luta, né? Mas foi uma alegria tão grande para a gente, porque é uma pessoa tão, tão amorosa que toca o coração da gente, sabe? Quando o né? dela me deu notícia, pai, eu fiquei numa alegria, não teve jeito. Ele não gosta muito de abraço. Né? Você vai me desculpar, mas eu vou ter que te dar um abraço. Você vê como que é um imã, né? É um imã mesmo. A pessoa chama. Ela tocou os nossos corações, o meu da Cláudia, né? E foi uma pessoa assim que sempre muito presente, né? Sempre assim, muito dada a ajudar. Então, quando a gente vê ela doente, Então, gritada disso, né?
E ela enfrentou corajosamente. Pegava o carrinho dela, ia lá fazer diálise, os primeiros, né? Quando ela estava fazendo todo dia, ela ia dirigindo. Você imagina, você sabe que aqui, Olha a só, enfermeira, você sabe como é que é, né? Tira a energia da pessoa, né? Muito interessante. Ela recebeu, então, uma moratória, né? Porque se ela receber um, um rim novo, Idade, né? e é, ela pode estar ainda E fazendo já tinha muita coisa boa. mais de 5 anos que ela estava na fila, se eu não me engano. Uma Deus vitória, que ela mereceu, né? Ela mereceu, com certeza. é um coração especial dela. Às vezes eu penso que a gente está aqui, no caso, a idade já mais avançada, e eu penso, poxa, a gente está aprendendo tanta coisa agora no finalzinho da vida, e com mais facilidade, porque quando a gente fica mais de idade, a gente não passa por tantas provações mais, né, de serviço, aquelas coisas difíceis que a gente passa no trabalho, aquelas vivências, aqueles engolir sapo, e agora a gente está em casa, podendo fazer alguma coisa que nem agora eu estou fazendo, né, com as crianças. Eu sinto assim eu falo, poxa, poderia ter mais, não que eu, mas a gente poderia, em vez de reencarnar logo, né, morrer e reencarnar logo, poder viver mais uns 20 anos com afinco, fazendo bem. Eu acho que, porque a gente nasce sempre de Mesmo, novo, né, Antônio? Tem que aprender a andar, aprender a comer, aprender tudo de novo, né? Fala a verdade, a encarnação. não é fácil, não. Poder aproveitar mais a encarnação da gente. Acho que é por Só a isso que gente os se cuidar, velhos estão vivendo mais. e se cuidar e fazer a nossa parte, o resto é com o pai, né? Pai que manda, né? É isso A aí. gente já deu Nossa, um passou a minutinho, hora. faltou um minutinho. Está animado a fazer oração? Vamos fazer a oração, sim, vamos agradecer esse momento que a gente teve aqui falando, né, com as meninas e tudo, os meninos não, né, que o Faustinho já saiu. Hoje é o bendito fruto entre as mulheres, tá? Tudo bem. As mulheres. Agradecer por esse estudo, o que passou também, né, do Seara dos Médiuns, e esse que mexe com o nosso coração, com a nossa forma de ser, o aprendizado do amor, né, que é a maior vitória nossa aqui na Terra, da gente aprender e que a gente consiga cada dia ser melhor no que a gente faz, com o nosso próximo, o nosso semelhante, e fazendo as nossas orações que, quando está difícil, a gente sabe que pede, ele ouve, nos escuta e nos ajuda. Isso aí a gente sabe que nós temos muita ajuda, né? Então, levantando os nossos corações para Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, irmão, que possamos oferecer a oração dele para todos aqueles espíritos que estão necessitados de muito carinho, amor, de tudo, nos cantos, todo canto da terra, nessa dificuldade toda que a gente está passando, mas que Deus está nos olhando, o governador tomando conta da terra, e nós, com os nossos bons pensamentos, possamos também ajudar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixe, Pai, entregues às tentações da vida e nos livra de todo e qualquer mal. Que assim seja. E Bem. gratidão. E feliz aniversário, viu? Que você ficou mais Obrigado. novo, né? Cada dia mais novo. Mais novo, é isso aí. Parabéns, Antônio. Felicidades. Boa noite, parabéns. Boa noite, Antônio. Nessi. Juliana, Janilda.
Boa Boa noite. noite. Se Obrigada. cuidem, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, Com Deus. boa noite, Cláudia. Boa noite a todos.